Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. O vídeo de hoje então mais uma questão do Enem, segunda aplicação do ano de 2019. Nosso caderno de referência é sempre o azul. Quando eu falo segunda aplicação é o que o Enem lá se refere como PPL, foi a prova aplicada posteriormente, e é do segundo dia porque é de matemática. A questão é 150, é uma questão sobre média, e diz que um país decide investir recursos da educação em suas cidades que têm um alto nível de analfabetismo. Os recursos são divididos de acordo com a idade média da população que é analfabeta, conforme apresentada no quadro. Aí tem os recursos de 1 a 5 e a idade média da população analfabeta. Então, o recurso 1 é para cidade que tem média menor ou igual a 22 anos, aí o 2 entre 22 e 27, incluindo 27, e assim as faixas conforme você pode observar aqui na tabela. Uma cidade desse país possui 60%, 60 sobre 100, do total de analfabetos de sua população composto por mulheres. A média de idade das mulheres analfabetas é de 30 anos, enquanto a média de idade dos homens analfabetos é de 35 anos. Considerando a média de idade da população analfabeta da cidade, ela receberá o recurso, aí tem as opções de A a E, recurso 1, 2, 3, 4 ou 5, tá bom? Então, é uma questão que envolve sobre os conceitos de média. A sugestão é que você revise, né, como calcular essas médias e volte aqui para poder acompanhar a solução, tá bom? Agora que certamente você fez isso, a gente pode partir para a solução, tá bom? Então, vamos pensar assim, que a gente está falando de uma população de analfabetos, vamos dizer que X indica a quantidade, então, a quantidade de pessoas analfabetas, ok? Ou seja, a nossa população de analfabetos dessa cidade. O que o exercício fala? O exercício dá uma informação primeiro que ele diz que 60%, né, de X é mulher, ok? Então, vamos dizer que assim, M indica para a gente então a quantidade de mulheres analfabetas na cidade, ok? Então, de mulheres analfabetas. O que o exercício não diz, mas é implícito, é que 60% é mulher, então 40% é homem, tá bom? Então, digamos que H, então, seja a quantidade de homens analfabetos, ok? Então, a quantidade de homens analfabetos. Então, também está dizendo para a gente que 40% da população de analfabetos é homem, tá? Então, até aqui a gente não fez nada. Daí, ele entra com uma observação dizendo que a idade média das mulheres analfabetas é 30 anos. E a idade média dos homens analfabetos é 35. Agora a gente tem que saber como usar isso e como que se calcula essa idade média, tá bom? Então, pensando de que maneira que eu vou calcular a idade média. Então, você calcula uma idade média de uma população somando todas as idades e dividindo pela quantidade de pessoas, ok? Então, se a gente pensar que o nosso mundo aqui, o que interessa são os analfabetos, então se a gente falar da idade média, então vamos pensar assim, a idade média de todos os analfabetos, tá bom? O que você vai fazer? Você vai somar esse símbolo, é um símbolo grego, a gente costuma usar na matemática, uma letra grega maiúscula, que denota somatório, você vai somar todas as idades das pessoas, então nós vamos somar as idades, e vamos dividir pelo total de pessoas analfabetas, ok? Então a gente chamou de X a quantidade de pessoas analfabetas, ok? Então a gente vai dividir por X. Essa é a média que a gente está procurando. Esse é o que vai definir o nosso recurso. Então vamos chamar isso aqui de M, né? Ok? Então M aí ficou feio aqui. Então, sei lá, mulheres, MU, então só para diferenciar, ok? Então mulheres, tá bom? Senão fica a mesma letra para duas variáveis diferentes. Mas então, a gente está atrás dessa idade média. E aí o que a gente pode observar é o seguinte, a gente pode transformar isso aqui na seguinte coisa. Somar a idade de todo mundo é somar separadamente a idade dos homens e a idade das mulheres, ok? Porque assim, tem homens e mulheres que compõem essa população, então a gente pode somar aqui, por exemplo. Você pode somar as idades, vou só botar ID, tá bom? Idade dos homens. Somar com as idades das mulheres e dividir ainda por X, ok?
a idade das mulheres. E dividir todo mundo por X, porque isso é o equivalente ao que você estava fazendo antes. Só que em vez de deixar essa divisão toda por X, a gente pode fazer assim, né? São numeradores todos divididos pelo X, a gente pode deixar cada um com o mesmo denominador, X e X. Ok? E aí, daqui a gente tem então relações, porque ó, observe comigo o seguinte. Aqui nós estamos dizendo que, na verdade, 0,6x é a quantidade de mulheres analfabetas, né? 0,6 da população. E enquanto 0,4 da população é a quantidade de homens analfabetos. E aí, agora a gente tem que fazer aparecer aqui esses 30 e 35 que foram nos fornecidos. Observe o seguinte, como que eu calculo a idade média das mulheres analfabetas? Olha, então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que somar a idade de todas as mulheres analfabetas, ok? E agora dividir pelo número de mulheres, ok? Que são analfabetas. Esse número de mulheres é o que nós chamamos de MU, ok? Então, essa é a idade média das mulheres analfabetas. Isto, por informação do exercício, valia 30, ok? Isto vale 30. Então, na verdade, quem está dizendo é o seguinte, a gente pode pegar esse somatório de idade das mulheres, por exemplo, e reescrever como sendo 30 vezes MU, que é a quantidade de mulheres, certo? Então, o somatório das idades das mulheres, ok? Eu só vou colocar assim da idade das mulheres, ele é 30 vezes o número de mulheres analfabetas. E aqui, então, a gente tem uma relação, porque 30 vezes o número de mulheres analfabetas é 30 vezes 60% da população de analfabetos. Então, isto vale 30 vezes 0,6 x, onde x é o número de analfabetos, ok? 30 vezes 0,6 é 18, ou seja, vale 18 vezes o número de analfabetos, ok? Analogamente, então, para os homens, puxando a setinha aqui embaixo, o que a gente tem? A idade média dos homens é o seguinte, a idade média dos homens analfabetos, ok? Então, quando está escrevendo homens e mulheres aqui, significa para a gente homens e mulheres analfabetos. É dado, então, pela soma da idade de todos os homens, dividido pela quantidade de homens. E a informação é que este número vale 35. Então, de novo, a gente pode passar o 35, você vai ficar com 35 vezes H. Então, a soma das idades dos homens analfabetos é 35 vezes H, que, vamos pegar o verde aqui, por exemplo, que vale 40% da população, ok? De analfabetos. Então, é 35 vezes 0,4x. E aí, bom, 35 vezes 0,4, então 4 vezes 5, 20, sobre 2, 12, ok? Aí, então, você tem que andar com 12 mais 2, né? 14, você tem que andar com a vírgula uma casa para a esquerda, né? Porque tinha uma casa após a vírgula. Então, isso vale 14x. Então, o que a gente pode fazer é trocar, então, esse somatório das idades dos homens por 14x, né? 14 vezes a população de analfabeto, sobre x, e o das mulheres por 18 vezes o número de analfabetos, sobre x. A gente pode simplificar esse x, você fica então com 14 mais 18. Então, a média que você estava procurando dá 32. Voltando aqui, ó, então lembrando, o m para a gente foi exatamente 32, ok? Então, assim, só para deixar efeito de resposta, aqui a gente está fazendo as continhas com calma, a idade deu 32. Isto para efeito de gabarito, vamos voltar aqui agora e comparar, certo? A faixa que enquadra 32, observa o seguinte, 32 incluso, né? Porque menor ou igual a 32 é a faixa 3, né? Observe que a faixa 4 tem o 32, só que estritamente maior que 32 ele não pode entrar. Então, portanto, o gabarito tem que ser a letra C. A cidade vai receber o recurso 3, seja ele qual for, né? Com isso, a gente chega ao fim do exercício. Finalizando o exercício que envolvia conceitos simples, que é só de como calcular a média, mas bem elaborado, até talvez capcioso. Uma prova que você tem pouco tempo para resolver tantas questões, possa ser uma questão que te faça perder ponto, mas refletindo a respeito, você não terá motivos para errar questões similares como essa nas provas seguintes, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Se
Se você chegou até o final porque você gosta ou porque esse vídeo te ajuda de alguma maneira, eu vou pedir que você deixe aqui seu like, quem sabe ajuda o canal compartilhando o vídeo e se inscrevendo, tá bom? É isso, nós voltaremos em breve com novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.